Muito bem-vindos. Vamos então dar aqui início ao Conversa aí 2. Portanto, assim, muito rapidamente, a Conversa aí é uma série de lives, ou pelo menos nós tentamos que seja de 30 minutos. O objetivo é democratizar aqui o acesso à inteligência artificial, promover aqui algumas conversas informais, não é? E ligações entre os profissionais e todos os interessados que nos queiram acompanhar. Portanto, esta iniciativa é de uma parceria da Triple F Design Assembly e da CIA, da Comunidade de Inteligência Artificial em Portugal, e só também dando-vos um bocadinho aqui o conhecimento, portanto, no que diz respeito à CIA, estamos a falar da comunidade de AI em Portugal, portanto é uma comunidade que também pretende ligar pessoas, ideias, à aplicação da inteligência artificial no trabalho e na vida pessoal também. Tentamos promover eventos, formações e sempre aqui trazendo a IA de forma acessível, com ética e útil para todos, até para não especialistas. Não é? O interesse não é que seja só portanto, quem entenda. Quem quiser conhecer é c-ia.pt e pedir, Filipe, para partilhar depois aí estes links no fórumzinho, no chat. Portanto, são 5 caras que estão por trás desta iniciativa, que por sua vez também já têm começado a extrapolar para outras, e outras parcerias também têm vindo a decorrer. Hoje temos aqui também a Margarida Barreto, para representar também aqui a CIA e a acompanhar-nos aqui nesta conversa como moderadora. Para além da CIA, temos também a Triple F Design Assembly, que no fundo é aqui uma entidade que cria soluções de design e comunicação AI first, portanto com primeira instância um pensamento com IA on board, e faz um trabalho não só de serviço de design, mas também de consultoria hoje em dia e muita mentoria também para ajudar aqui esta integração, estes novos workflows, este novo mindset de trabalho. Portanto, sou eu, Renato, e o Filipe, que também está aqui connosco, e entre as várias iniciativas que existem focadas neste novo ecossistema, ou neste novo universo da inteligência artificial, portanto, temos o Conversa aí, que é o que hoje vamos estar aqui à conversa com o Rui Barroca. Temos também a Magic Pill e o AI Repository, só também dar-vos assim um bocadinho de visibilidade. A Magic Pill é uma espécie de produtos que saem, que no fundo não são cursos, não são formações, são uma espécie de viagens imersivas, muito concretas e orientadas para propósito muito específico. Hoje em dia, neste momento está no ar este Master in Design e Gen AI, portanto é um produto muito específico, exatamente de capacitação e da integração da IA no nosso workflow, neste caso no âmbito do design, da criatividade e de estratégia. O AI Repository é no fundo o centro de investigação, a base onde vamos e temos vindo a documentar tudo o que temos vindo a aprender ao longo dos últimos anos. Eu passo já um videozinho rápido para depois avançarmos então para a nossa conversa 2 e deixo-vos só aqui o promo code para quem quiser. Portanto, o valor já é simbólico, mas hoje ainda tem aqui um promo code de 25%, que é o Rui Barroca. Ok? O acesso também, depois deixaremos aí o acesso direto aqui ao repositório. Só dar-vos aqui um vídeo rápido para verem mais ou menos o que é que podem encontrar neste AI Repo.
Pronto, sem mais demoras, avançando aqui então para o Conversa aí 2, tem sido uma viagem incrível, temos aprendido imenso, tem sido de facto muito gratificante e hoje trazemos aqui uma pessoa incrível, só dar-vos aqui mais um pequeno watch-out para que a conversa corra de forma fluida e tranquila. Portanto, esta conversa, ou a ideia aqui, o Conversa aí é algo extremamente aberto e dinâmico. Vamos trazendo questões da audiência, portanto, ia pedir para vocês partilharem as vossas dúvidas ao longo desta sessão super tranquilamente aí no chat, ok? E pedir-vos para desligarem os microfones, para evitar ruído. Há sempre putos em casa, há sempre, às vezes, distrações, portanto, estejam à vontade e é só pedir-vos mesmo para terem esse cuidado com o microfone e para irem deixando aí os comentários ou aí as perguntas todas no chat, está bem? Então, sem mais demoras, quem é aqui o nosso convidado hoje? Portanto, Rui Barroca tem, para quem não conhece, mais de 20 anos a construir aqui produtos digitais, um currículo invejável, portanto, nomes que todos nós conhecemos, British Airways, American Express, FIFA, Ogilvy. Hoje em dia, neste momento, está a operar a Sol, hoje não é só dois, já é de algum tempo, ele já nos vai falar um bocadinho mais sobre isso, está à frente da 42 Wood, onde cria e lança microferramentas e experiências que vão testando aqui os limites do que é possível fazer a solo. Também fundou a Design for All, aliás, a conferência pela qual eu o conheci, eu e o Filipe, acho que os dois o conhecemos através desta conferência incrível, Design, realizada anualmente no Algarve. Tem sido mentor em ecossistemas como a Techstars, em London, Techstars, yeah, e a Startup Braga. Portanto, alguém que conhece aqui o produto por dentro e por fora, da fase de conceito ao deploy, e a ideia é explorarmos então como é que a IA está a redefinir o que significa construir produtos a solo, o que é que muda no processo, não é? Quando tens aqui este copiloto, seja de código, seja design, e eu ia exatamente arrancar aqui com uma pergunta que é como é que é hoje em dia a tua abordagem ao design, quanto é que a tua abordagem ao design mudou a partir do momento em que tu começaste a integrar a IA no teu processo, não é? O que é que fazias de antes que entretanto deixou de fazer todo o sentido, não é? Para a malta perceber um bocadinho onde é que podemos ir, como é que podemos ir caminhando com as experiências uns dos outros. Isto é sempre super interessante ver como é que cada um vai fazendo esta viagem. Boas. Olá a todos. Antes de mais, os agradecimentos. Obrigado, Renato. Obrigado, Filipe, pelo convite. Avançando para a resposta, a minha abordagem. Sem dúvida que é uma ferramenta nova, com pouco tempo, e que mudou literalmente todo o meu processo. Mencionaste os 20 anos. Esses são os anos que mais do que 20 que eu tive em Londres. Se for para trás, então, com o que já fiz, há ferramentas aqui que alguns não se lembram, mas foi desde CorelDRAW, a Macromedia Freehand, passando por outras, e eram ferramentas que tinham uma particularidade muito interessante. Nós avançávamos com a criação de algo, fazendo isto, file new, e aparecíamos um documento em branco. E hoje em dia é completamente diferente. Nós em dia temos um field form, neste caso, um chat, onde escrevemos e temos o resultado com base naquilo que nós escrevemos. E isso muda, sem dúvida, muito. Foi mencionada a palavra copiloto, e sem dúvida aquilo é um copiloto. Agora quem está à frente é que manda. E os anos são importantes porque são refletidos na maneira como nós escrevemos, como desconstruímos, como introduzimos o contexto, e o resultado é completamente diferente. Sem dúvida. Queres que eu aborde mais alguma coisa? Basta dizer para eu perceber se consegui dar resposta a tudo ou não. Estejam aí sempre à vontade para questionar o que for preciso. Eu estava aqui já a preparar o chat, para o caso de alguém dizer alguma coisa. Então, olha, eu posso me antecipar aqui com uma pergunta, se não se importarem, que eu acho que vai um bocadinho neste sentido, mas contextualizando, porque eu li um artigo teu que é do início deste ano e que achei super interessante,
no LinkedIn, que é do First Designer. E eu revi-me imenso no que ali está exposto, para já porque me parece que é também transversal a qualquer área do design, independentemente das ferramentas ou tecnologias que estejamos a usar. Só que tendo em conta isto, eu acho que o teu artigo aquilo é de janeiro, nós estamos em junho, apesar de ser deste ano, muita coisa já saiu e já mudou. E daí a minha questão de saber se acreditas que o designer numa startup ainda se tornou mais importante do que aquilo que tu achavas na altura, a quando teres escrito o documento, e porque também abordas lá uma questão que eu gostei bastante da palavra que tu usaste, que é o designer como tradutor, e é um bocadinho aquilo que eu sempre achei que nós somos. Ou seja, traduzimos a visão tanto do dono da empresa ou de quem tem a visão, como também do cliente. E o que é que tu achas de agora com a IA, se esse nosso papel, ou seja, se o papel do designer se tornou ainda mais importante ou não, e se esse papel da tradução passa a ser o maior valor do designer? São duas perguntas. Estou a rir porque vou ver como é que consigo dar a volta aqui à pergunta. Quando foi escrito o artigo, foi escrito porque, tão simples, eu durante anos apregoei sempre a importância de um designer no início. E temos de ter em conta, tal e qual como temos necessidade de um ponto de investidores ou business angels diferentes, seed, Series A e por aí fora, os elementos que fazem parte da equipa também devem acompanhar e ter estas fases. É óbvio que nós não podemos exigir, numa fase de iniciação de um projeto, se tivermos sorte em conseguir convencer um bom designer para nos ajudar, logicamente vai pavimentar tudo o que é aquela estrada para um possível sucesso no futuro, onde as bases, alicerces, de um ponto de vista do que é a criação de uma aplicação, de um site ou de um serviço, tem como base não apenas um bom desenvolvimento, porque possivelmente, garantidamente, que o CEO poderá ser mais da parte de tecnologia do que provavelmente de business e nunca design. Eu falava isto com muitas pessoas em que nós continuamos com déficit de CEOs designers. Temos apenas 2, 3, sendo eles conhecidos, conhecemos os founders do Airbnb e é falado que o founder do Pinterest também teve designer e depois temos o founder do Snapchat, mas nunca tivemos, e aqui vê-se o reflexo também no produto daqui, a importância que o design tem no início e que os designers têm no início. Eu ia-te perguntar exatamente um bocadinho nesse âmbito. Tipo, o que eu tenho sentido também é que agora com esta facilidade, e não falo efetivamente de qualquer pessoa, mas orientando isto para a pessoa que está no negócio, efetivamente o CEO, a pessoa que tem a ideia e que noutra altura iria ter uma necessidade grande de um programador em termos técnicos, de um designer para desenvolver a interface. Hoje em dia, cada vez mais passamos esta ideia de que a IA, ao democratizar a criação de produto, que qualquer uma destas pessoas que está à cabeça deste produto pode efetivamente construir o que ele quiser. Eu tive inclusive uma experiência muito interessante numa das startups com as quais estou a trabalhar, em que houve quase do dia para a noite uma alteração drástica, foi com o Claude, naturalmente, o nosso amigo Claude, que acaba por potenciar isso. E na tua experiência, o que eu ia dizer é, achas que isto é uma promessa real ou está a ser sobrevalorizado e as pessoas estão a achar que conseguem, mas isto vai acabar por cair sempre, e uma startup que tem um CEO que toma estas decisões por cima dos departamentos mais técnicos, que vai ter efetivamente alguma consequência, ou efetivamente não é necessário, porque uma startup de facto vive muito de pequenas goals e se calhar a própria CEO passa a ter um papel muito mais ativo e os outros passam mais a um papel de consultoria. Como é que tu vês isto? É uma das coisas que eu sinto que está cada vez mais a criar-se. Eu acho que nós arrancamos todos neste momento, enquanto que estávamos em desvantagem,
Eu, por exemplo, tive a sorte de começar a desenhar, vou aqui um pouco atrás e vou já de encontrar a resposta. O fato de eu ter começado a desenhar aplicações quase se não antes da App Store ter sido lançada em 2000, início de 2007, 2008, por aí, não quero precisar, pôs-me numa posição como designer onde a parte criativa saltou e a parte do processo, construção, estruturação, organização, documentação colocou-se à frente. E isso basicamente despertou em mim uma vontade de criar produto muito cedo. Eu basicamente tenho um Evernote, desde que ele existe quase, forrado de ideias. Só que via-me sempre refém e dependente de com quem trabalhava ou encontrava em eventos ou tentava convencer para criar algo comigo. Certas coisas foram criadas. Tenho exemplos que posso mencionar de amigos em vários contratos onde eu estive, onde tentava convencer e era sempre a palavra barroca outra vez com uma sugestão de uma aplicação iOS e tudo o que eu pedia era, isto consegue ser feito no fim de semana, eu preparo os assets todos, já tenho os wireframes, o flow, consegues fazer isto em Xcode, e por aí fora, e fizemos várias coisas, tanto em web como em aplicações nativas, mas senti sempre essa dependência, nunca avancei. Limitações técnicas também, não é? Havia muitas limitações técnicas. Nunca avancei. Estás a falar também me faz lembrar de muitos cenários, e ainda hoje acontece, quando tens uma ideia incrível de um ponto de vista mais criativo e de design, e depois sempre é difícil de fazer acontecer, exatamente por limitações técnicas, e agora de repente essa parte das limitações técnicas desaparece de alguma forma, como eu estava a dizer, há esta democratização, mas ao mesmo tempo depois, e agora partilhando uma situação que vivi recentemente, também acontece a malta que está de fora de design, pode ser malta mais focada em marketing, mais este tipo de projeto, também quer entrar no processo e é super válido, mas quase que passam à frente a parte do design thinking, ou seja, parece que de repente ignoram este processo que era super importante, não é? Perceber e pensar antes de criar, e parece que a gente pode entregar. Claro, o processo aqui é tudo, e como eu estava a pegar naquela parte, então sempre tiveste a vontade de criar. Agora, a grande mais-valia e o superpoder que eu vejo, estando na posição onde eu estava, por dentro de uma empresa, e o Renato mencionou algumas que eu trabalhei, eu estava entre management, ou product management, e desenvolvimento. E então, basicamente, era o desbloqueador. Eu era quem mergulhava em tudo o que eram user stories, requests, e transformava aquilo basicamente em elementos visuais que fizessem sentido para serem aprovados, neste caso, pelos product managers, porque aquilo reflete o que foi decidido para aquele roadmap, ou o que é que tem que ser entregue, mas sempre alinhado também com um ponto de vista do que é que pode ser feito na parte técnica, onde eu literalmente dançava com os dois lados, porque chegava e falava com a equipa de desenvolvimento e por questões mesmo tão importantes como perceber o que é que nós temos de um ponto de vista de competências, de frameworks, de back-end e por isso fora, eu sentava-me e falava com a equipa de desenvolvimento e dizia assim, olha, neste momento tenho aqui 3, 4 sugestões, gostava de falar com vocês para perceber o que é que nós podemos fazer, como é que podemos neste pedido temos aqui, como é que conseguimos iterar até chegar àquilo que queremos. Então, estas conversas, o acompanhar tudo o que eram eventos da própria Google ou da Apple, como o Google I.O. e o que se passou semana passada com a Apple, o WWDC, isso fez com que a minha parte técnica também fosse crescendo, mas só em teoria. Porque depois eu, quando começava a construir tudo, de um ponto de vista de user flows, wireframes, quando ele era apresentado, batia e fazia sentido. Porquê? Porque eu nunca trabalhei naquele ambiente, porque eu costumo dizer que o product team é toda a empresa, não é apenas a equipa de produto. Não faz sentido andarmos aqui a trabalhar separadamente, porque, no fim, alguém vai ter que fazer o marketing ou a promoção daquilo. Então há aqui um fio condutor. Eu sempre trabalhei neste fio, e isso faz com que o meu interesse por a criação, a iteração do processo, a validação, nós entregávamos o que entregávamos, era colocado seja na aplicação ou num site, e eu, passado dias, recorria às analytics para perceber o que é que está a acontecer. Então, a parte técnica, ela não existiu, não existiu de um ponto de vista de estar a escrever código, mas mergulhei em coisas como o WordPress, o low code, no code, por aí fora.
Agora, e tocando na parte da construção com estas ferramentas, ela põe-me numa posição onde eu deparo-me talvez há 2 anos atrás, quando Lovable, Claude, Bolt apareceram, onde eu fiquei quase semanas sem dormir, porque fui dentro do que eu tinha de um ponto de vista de ideias no meu Evernote, pá, e fiz tudo. Fiz Era possível, extensões, era possível. Sim, naquela sim. altura fiz extensões em Chrome, fiz micro tools para coisas que eu necessitava, porque depois era, epá, tenho aqui estes $20 dão-me um poder. Agora, o que eu rapidamente encontrei foi o que parecia interessante no papel, quando era colocado, e depois isso foi algo que eu encontrei no mundo real, ou neste caso, ou colocado num endereço ou numa App Store, deparei-me com algo que eu disse, o elemento diferenciador, tendo em conta que todos nós temos esta ferramenta, sem dúvida que é o reach. A quem é que nós conseguimos chegar? E aí, pronto, é outra parte que é muito interessante, não focando apenas em Google AdWords e nada disso, pronto, em Google Ads ou Facebook Ads, para chegar, neste caso, ao utilizador final, sem dúvida que ter um bom grupo onde tu podes partilhar o que fizeste, com uma comunidade, e isso tudo ajuda a ter uma visibilidade, porque o produto agora ele leva, em algumas situações, e eu sempre joguei com algo que eu conseguisse colocar rápido no mercado para ver, ou uma ferramenta que eu conseguisse ter passado pouco tempo, mas nunca descurei todo este processo onde estas ferramentas, antes de avançar com alguma coisa, nós avançamos numa conversa mesmo de parceiro, discussão, e todos nós sabemos que elas são desenhadas de um ponto de vista de client satisfaction, são as melhores, porque quando não tivermos já aquela frase, excelente ideia, tens toda a razão. E eu aqui, pronto, insisto em, quero números, quero que valides isto, quero que vejas estas métricas, quero que faças uma comparação nacional e internacional. Essa parte para mim é fantástica. Métricas de conversão. Métricas de conversão é essencial para perceber se o negócio tem pernas para andar ou não. Olha, temos aqui uma pergunta do João Borges. Que Olá, João. no dia... Exato, olá, João, antes de mais. Ele está aqui a perguntar, no dia a dia, onde sentes que a IA tem maior impacto no teu processo de design? E se puderes dar aqui um caso prático, melhor ainda. Onde é que ela tem mais impacto? Eu neste momento, aberto e honesto, como sou sempre, já não faço wireframes. O meu processo todo de wireframing é no protótipo real. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que depois de ter feito esta pesquisa, depois de ter criado este Product Requirement Document, ele é transformado num MD file e agora, nestes últimos tempos, tenho utilizado mais Claude do que outras ferramentas. Consigo ter à minha frente, sem UI quase nenhum, ou algo semelhante ao que eu fazia nos meus wireframes. Trabalhei sempre à escala, tive sempre em conta visualizações, áreas, tamanhos, para não apanhar surpresas quando a minha documentação transitasse para a equipa de UI, onde era aplicado todo o design system em cima daquilo que foi desenhado. Tenho feito muito essa parte primeiro, onde avalio tudo e depois a seguir avanço então com a parte do agora, UI. Diz. Ia-te perguntar, trabalhas com o Claude como assistente dentro daquilo que é o ponto de partida e depois continuas a trabalhar com o Claude no âmbito do wireframe ou do pós-wireframe, uma vez que não faz wireframe, eu estava a dizer que eu estava-me a lembrar que o Claude Design, as coisas que ele tem é exatamente essa abordagem, né, de poderes trabalhar a parte do wireframing, se tiveres a expressar uma ideia. Eu nunca usei o Claude Design para fazer wireframe, sempre usei logo, lá está, um bocadinho como se calhar como estavas a dizer, já veio o produto maduro em termos de DMD e quando chega ao Cloud código ou design já vai orientado para explorar soluções visuais. Mas ele tem também essa parte do wireframe. Ia-te perguntar se trabalhas tudo no Claude, desde essa parte inicial até a final, ou se depois usa Lovable, como é que é o agora, eu agora estou na minha versão 2.0. A 1.0, eu nunca trabalhei numa ferramenta só. A 1.0, porque eu tive acesso
ChatGPT logo desde o início quase, depois ao Claude, e depois encontrei esta parceria de ferramentas que foi super interessante, onde eu desenhava, ou neste caso utilizava o Claude para desenhar tudo o que para inserir contexto, referências visuais, estou a falar de screenshots, estamos a falar antes dos MCPs e por aí fora, referências visuais, contexto, para ser criado o primeiro Product Requirement Detail Requirement. Levava depois para o Lovable, e então era quase aquele one prompt shot. Depois, as ferramentas, como nós temos tido a oportunidade, elas vão evoluindo, e eu tenho surpreendido bastante em revisitar projetos antigos que eu agora conecto para o Claude Code, fazer uma análise e é identificado alguns problemas, porque nós tivemos resultados, ou tínhamos resultados que foram muito, muito feitos à pressa, e agora tenho estado a analisar e corrigir muitas coisas que fiz no passado. O meu processo neste momento, para um produto, se eu quiser criar hoje, e se calhar isto é uma das perguntas, ou pode ser interessante, ou poderia aparecer, neste momento o meu processo é tão simples como este. Eu utilizo o Claude Chat Project, onde crio o meu projeto, meto as instruções, crio o contexto, faço upload de informação que tenho e que terei comigo, ou caso neste caso tenha, de um ponto de vista de annual reports, depende do que queira fazer, métricas, então um produto já existe, tudo o que é analytics, colocar lá para que se consiga perceber através da informação que o Google Console, o Search Console traz, de como é que as pessoas foram ao site, analytics também, se é um produto já existe, então aquilo fica lá, e então é no Claude Chat Project que eu faço toda esta conversa e começamos a analisar, se for algo que eu já tenho feito, que é o caso, ele vai buscar o GitHub, o repositório, para ele fazer a análise toda, e então todo este trabalho de conversa, ele é feito aí, para depois ser criado um MD file para uma das partes que eu quero resolver. Porque mesmo tendo, depois desta análise toda, uma estrutura onde é sugerido, deves fazer isto, isto e isto, eu avanço e digo, ok, mas vamos por partes. Então é tudo enviado, partes depois para o Claude Code, onde secção a secção, ou o que for, vai sendo validado para que não haja esta avalanche de informação. Não usas o Cloud Design, pá, eu vou interrompendo só naquela, estamos à vontade aqui. Não usas o Cloud Design. O Cloud Design não uso, tenho utilizado também, assim que foram lançadas para o mercado, mesmo ainda estando em beta, eu tive acesso ao Stitch, que também ajuda muito, neste caso o Stitch principalmente, na criação de variação de design. Não é uma seca descomunal, não é muito complicado a iteração, é o que é um dos challenges hoje em dia, a iteração, portanto, ou seja, tudo bem, não faz o processo, não fazemos da forma tradicional o processo do wireframing, não é? Então, vamos diretamente para um Cloud Code e começamos a gerar visuais, interfaces. O processo de iteração, a partir daqui, por um lado, agora é um prisma, uma coisa engraçada que é, por um lado parece que voltámos atrás, no sentido de, então, mas agora estou a iterar diretamente no visual, tipo, não há aquele processo de maturação, e se eu estou a iterar diretamente no visual, mas não tenho uma ferramenta visual, não é uma grande maluqueira, é uma grande seca, não é bem complicado. Qual é que é o teu challenge em relação a isto? Eu estou a dizer isto porque eu também sinto isto, ok? Por isso é que eu estou a fazer esta pergunta, isto é super interessante. O challenge, eu vou um pouco atrás, quando comecei a desenhar aplicações em iOS, era tudo novo. E tu tiveste ali um período mesmo de Wild West, onde podias fazer tudo porque ainda não estavam definidos padrões. A experiência de login mudava de aplicação para aplicação. Estávamos todos ali numa fase de descoberta, até que nós chegámos ali a uma padronização de estándares que continuam a ser utilizados até hoje. E o que eu faço, tendo em conta aquilo que tenho criado, é olhar também para esses padrões, para todos os estándares de usabilidade e trazer, porque o pedido que eu posso não estar a fazer wireframes, mas posso definir que o meu hero section contém estes elementos, é alinhado desta maneira, tem esta fonte, tem este espaçamento,
e eu acabo por fazer estes wireframes ou a extração que eu tiro de certos screenshots que coloco, ele é transformado em texto para depois aparecer realmente a iteração. Claro que ela acontece em pequenos ajustes, onde ele não toma atenção, ou que foi pedido, mas acaba por não se saltar este passo, mas volto aqui também a frisar, e desde o início que se falou, a experiência, o que fizeste, o teu passado, ele já está ali a ajudar muito, mas mesmo muito. Alguém que desenha pela primeira vez ou vai utilizar, neste caso, um produto para desenhar, garantidamente não vai identificar certos erros que o AI vai trazer e vai criar. Epá, nós temos exemplos, e eu encontro isso diariamente, professor, em elementos que tu dizes, isto aqui já não se utiliza, ou este elemento aqui ele foi buscá-lo a qualquer lado onde já não faz sentido. Então passa um pouco por aí. Tudo aquilo que nós aprendemos e o olho clínico e crítico é que é basicamente o que vai iterar. Ia dizer para, não sei, Filipe, queres fazer perguntas? Não, eu não me calo. Não, pá, estou a achar interessante porque estava-me a identificar muito com o que estavas a dizer, Rui. Senti exatamente também muito essas várias fases. E agora, a semelhança do que o Renato estava a dizer, esta parte de iteração às vezes é chata porque te acontece muito, tanto num one shot sacares uma cena incrível, um output incrível, como às vezes está quase, e depois naquilo está quase a tentar alguma coisa que realmente faz sentido, estás ali numa iteração infinita, num rabbit hole do qual nunca mais sais, e parece que estás tão perto e não consegues lá chegar. Não sei se isso... Uma das coisas que gosto muito desculpem, só dizer isto, uma das coisas que eu gosto muito do Cloud Design é um bocadinho este challenge novo, que é o que eu estou a sentir, talvez ser designer, de como é que eu interajo com isto, não é? Como é que eu consigo interagir com aquilo que foi criado via IA e de forma que isto seja o mais fluido possível. E tenho achado muita piada, inclusive, à evolução do Figma, porque mesmo com o AI Agent lá dentro agora, mesmo como ele tem evoluído, a sensação que eu tenho é que o mindset dele está caducado, enquanto que o Claude tem aqui um mindset super interessante, em que tu trabalhas, o código é a base, não é? E depois tu tens, por isso é que eu tenho dado a achar muito interesse ao Cloud Design, que é, tu trabalhas no sentido de criares metes lá os teus MDs, geras o interface e a seguir, tu consegues facilmente, ou consegues ter aqui uma maior clareza de, chega ali, aquele bloco, consigo mesmo sem ter claro que sendo tu design de produto, já tens bastante familiaridade com termos, isso facilita muito, mas mesmo que não tivesses, o Cloud Design facilita-te muito este acesso ao contexto e à interpretação da máquina, para não estares, como o Filipe estava a dizer, ali numa cena infinita e não consegues passar a tua mensagem, explicar-lhe o que é que efetivamente queres trazer. E eu acho muito interessante o Cloud Design por causa disso, porque ele de facto tem ali uma facilidade muito grande de interagir com a interface que foi criada e fazer as alterações. Desde texto, ok, o texto é logo lá, nem sequer tens de fazer mais nada, ele automaticamente atualiza, como determinados blocos, tu dizes mesmo, olha, eu quero alterar este bloco, mas atenção, quero usar aquela cor do sistema, e ele sabe qual é que é a cor do sistema, reage a isso, e faz-te uma atualização super eficaz. E é incrível, e tenho sentido que há muito esta dificuldade ainda nas ferramentas de vibe coding. Sem dúvida, e todas elas servem e têm um propósito. Olhando para um Lovable, e já evoluíram muito na parte de edição do design. Há coisa de meio ano atrás, um ano, tudo era editado na caixa de texto, e depois chegaram a um ponto onde tu selecionavas os elementos e podias fazer edição e escrever lá, e isso então acabava por se tornar frustrante, e um pouco, ou quando olhava para aquilo eu estava olhava e dizia, consigo fazer isto em Figma mais rápido. Então, mas agora houve aqui uma aceleração que isto é assim, acaba por, a resposta aqui acaba muito por o que é que tu estás a fazer, as ferramentas que deves escolher, olhar para, não apenas para uma, mas para várias. Tens situações como o Stitch, outra vez, com um bom prompt ou vários prompts, consegues ter ali
vários exemplos que depois consegues levar para dentro do Figma e no Figma alterá-los e depois trazer para o outro lado, porque depois tem elementos editáveis de um ponto de vista de layers e por aí fora. Agora, é tão simples como o contexto e para quem estamos a desenhar, teremos que aplicar isto. No meu caso, como não tenho que dar resposta a ninguém, utilizo as ferramentas onde estou mais confortável e consigo ver. E o que faço muitas vezes é, tenho notas onde digo, epá, a próxima versão, deixa colocar isto aqui no live, mas a próxima versão vou ter que já introduzir aqui algumas ilustrações, algumas imagens, mas o que importa neste caso são as bases, são a estrutura do próprio site, como ele está, o da aplicação, são os keywords, como é que as pessoas conseguem ir lá e por aí fora. E se a funcionalidade está mesmo ao ponto como eu... E depois os outros elementos poderão aparecer e tem a ver com o tempo que nós podemos dedicar a cada uma delas. Eu neste momento não tenho um cliente grande como já tive para poder tirar partido destas ferramentas onde, garantidamente, eu olho para trás, o exemplo de fiz 4 anos que eu trabalhei com a FIFA para o Qatar. Então tudo o que envolveu a experiência site FIFA Plus e aplicação móvel Watch e aplicação móvel em iOS, Android e TV foi desenhada por equipa onde eu estava a trabalhar. E de um ponto de vista de UX designers, éramos apenas 2, eu era senior UX, e tudo foi desenhado em Figma, como vocês podem imaginar. E depois tínhamos um design system muito robusto, onde tudo o que era os elementos que representavam naquele caso o flavor do Qatar estavam preparados para quando fosse para desenvolvimento aquilo ficasse tudo junto e desse o resultado que deu. Eu olho para um exercício interessante que nós apenas desenhámos em papel, que é o seguinte, era a evolução do timeline de um jogador. Como vocês podem imaginar, a FIFA detém os direitos de o que é que acontece durante aquele período onde aquelas 2 equipas estão a jogar à bola. Eles têm esse conteúdo desde 1938, se não estou em erro, o primeiro evento de um ponto de vista de fotografia, áudio, e depois foram evoluindo consoante a tecnologia E então houve um projeto que eu desenhei que era a evolução de um jogador neste timeline. Como vocês podem imaginar, isso agora seria algo... Eu desenhei em alguns ecrãs, agora nós conseguirmos ver o Cristiano Ronaldo, a fotografia dele quando entrou no primeiro jogo e as estatísticas por baixo, nós temos um timeline e começamos a mexer, elas vão mudando e alterando. Yeah. Hoje isso seria feito assim quase num piscar de olhos, onde essa informação até poderia estar numa tabela de Excel, mas conseguimos ver esta animação e esta transição destes cards, das fotografias do jogador, porque nós tínhamos estas estatísticas todas para poder mostrar quando se mergulhava num nível onde nós entramos dentro, escolhemos os grupos, dentro do grupo existe um país, dentro desse país existem jogadores e cada jogador tem uma história por trás. Yeah. E aqui já estou a geekar muito, mas com as ferramentas de hoje, outrora, quando eu mostrei aquilo à equipe de desenvolvimento, foi muito interessante. Agora, como é que nós fazemos o label de toda esta informação, onde é que ela está? Não havia um API robusto também, mas a diferença, o elemento diferenciatório aqui poderia ser a ferramenta, porque garantidamente olhar para elementos estáticos como screenshots à escala, onde tu passas slide a slide e tu tens aquela ideia. Agora, enviar este protótipo, seja ele feito em que ferramenta for, onde alguém tem interação e vê esta transição, estes espelhos de imagem para imagem, estatísticas, isso coloca numa posição em que dizemos assim, vamos fazer, para não falar que eu queria ser, não, com esta ferramenta, uma peça importantíssima para trabalhar com um programador, onde diz assim, ok, agora vamos conectar isto mesmo ao API, porque parte, senão daquilo que eu iria fazer, já está aqui. E aqui há algo que nós falámos lá atrás e que eu não consegui dar resposta à Margarida,
sem dúvida que como designers temos uma posição cada vez mais importante, pegando no que eu falei, no meu caso, estar no centro e ter esta noção do que é entregar e dos pedidos e da parte técnica, põe-nos numa posição ainda mais relevante e importante para entregar. Tenho pena de não ver mais designers a criar e a ter estas experiências, ou estas micro-experiências, porque quem está aqui já passou por isso. Todos nós desenhamos e criamos algo e ficou estático, mas agora temos a capacidade de o colocar a funcionar, neste caso. Eu Sem acho dúvida. que sim, sou totalmente de acordo. Aliás, eu acho que até mesmo para os designers que estavam muito em modo, não quero dizer mercenário, mas às vezes somos todos um bocadinho mercenários, não é? Mas que estavam sempre aquele modo e foco de reação, não é? Nós vivemos sempre num modo de ativação, de reação. Possamos agora começar a ser, precisamente por causa destas ferramentas, mais proativos em certas coisas, porque acho que é aqui que começamos a ganhar tempo com estas panóplias todas de ferramentas, utilizando e percebendo que, calma lá, aquelas ideias que eu tinha agora são execuíveis, e se calhar sou eu mesmo que as consigo fazer, não posso começar a delinear os primeiros passos, mesmo que depois possa vir no futuro a precisar de uma pessoa específica para desenvolver mais a fundo, mas aquele primeiro protótipo eu já o consigo pôr a funcionar. E é cada vez mais uma questão de mindset. Eu pelo menos tenho sentido muito isso, que é, às vezes eu só percebo que consigo fazer quando começo efetivamente a testar e depois percebo, realmente agora já consigo fazer isto tudo sozinho. Antes tínhamos muito essas limitações, essas limitações técnicas, e agora estamos muito nesta fase de mudança de mindset em que parece que às vezes ainda não nos lembramos que já é possível fazermos muita coisa sozinhos. Eu ia dizer uma Sem coisa dúvida. que é, tu falaste do processo, falaste da parte aqui do assistente que nos ajuda no início e que nos ajuda a estruturar os MDs, falaste do desenvolvimento de código ou do interface através do Cloud Design. Eu ia-te perguntar, então, em termos da criação dos conteúdos, esta parte, porque o Cloud não, isto é sempre um bocadinho aquela coisa, que é o Cloud é muito bom em muitas frentes, mas o Cloud não gera bitmaps. Portanto, o Claude, na sua essência, ele é muito bom com código, não é? Ele faz, eu gosto sempre de dizer isto, ele faz uma coisa incrível, que ele faz screen record, ele faz print screens, ele faz print screens a tudo. Ainda no outro dia precisei que ele fizesse uma cover para um vídeo e ele não foi de modas. Foi lá, eu disse-lhe o frame do vídeo e ele sacou-me um frame do vídeo, fez-me um print screen, foi uma maravilha, adoro esta cena dele, mas ele não gera a bitmap, ele não tem esta arquitetura de diffusion mode, não é um modelo diffusion, não é? Como é que tu resolves essa parte? Essa parte trabalhas numa forma mais tradicional ou também tens IA integrada aqui de alguma maneira? Qual é que é a tua parte nessa? Sem dúvida que nem sempre utilizo, se recorrer a imagens, sejam elas de suporte, o que for, vou ter que utilizar outra ferramenta. Mas tudo o que é iconografia, por exemplo, recorre a bibliotecas que já existem, e então passa um pouco por aí, mas se for imagens que necessito, ou recorro a ferramentas que já utilizava no passado, ou repositórios, mas sem dúvida, eu percebo exatamente o que estás a dizer, ele falha aí, dá abertura a espaço a outros. Bem, é isso, exato, não é falhar, não é falhar. E eu acredito que o foco é mesmo esse, é não ter uma ferramenta que consiga responder a tudo, porque depois acabamos por ter aquele problema que é, temos um produto que quer para todos, acho que não, ele deve servir apenas para uns, porque quando analisamos e começamos aqui a trabalhar nas personas, o leque abre e diz, mas isto para quem é que é? Por isso é que quando falava aqui do meu processo de evolução, e o próximo será começar a trabalhar com o terminal, e que ainda não estou lá, trabalho sempre em janela, em browser, mas com o Claude já ter feito esta transição já foi bom e foi gradual. E depois, sem dúvida, uma coisa que é interessante partilhar aqui,
é que ao mesmo tempo, quando ele está a criar, os meus olhos não saem do ecrã. E então esta leitura torna-se uma leitura de educação e perceber o que é que ele está a fazer. Eu neste momento sei e conheço palavras e terminologias que há meio ano atrás não tinha conhecimento delas. Porquê? Porque estou a olhar e estou a ver o que é que está a ser feito. Porque, ao contrário, noutras ferramentas, quando estava a ser gerado, nós tínhamos uma animação ou pegávamos no telefone e perdíamos um pouco, esperávamos que aquilo rodasse. Agora, com o Claude, principalmente no Claude Code, eu vejo o que é que ele está a fazer e quando vou, e antes de o fazer, peço também para me ser explicado como é que eu devo fazer, como é que é possível fazer, o que é melhor, e então, cada vez que tenho sempre um tutorial ali ao meu lado, cada vez que estou a criar algo, assim que já sei, pronto, absorvo aquela informação e já está. Bem, tudo o que envolve, neste caso, indexação de páginas, os meta tags, os sitemaps XLMs, pronto, essas coisas todas que outrora eu não tinha visibilidade quando estava a criar ou desenvolver um produto web, agora tenho e tenho essa consciência e perceber que, por exemplo, tenho que ter estas páginas indexadas e depois colocá-las também no Bing Master Tool, porque ele é que vai informar o ChatGPT quando alguém faz uma pergunta e se o meu site tiver aquela informação, ele vai. Então, há aqui tanta coisa por trás que é interessante vermos e utilizarmos ele para nos ensinar, literalmente, para nos ensinar. Recomendo, ia-te perguntar se recomendas aqui mais alguma ferramenta. O João Borges falou aqui de ferramentas que eu nem conhecia. Eu não conheço o Effect.app, até estava aqui a olhar para ela agora, pode ser interessante. Eu trabalhei com o Aura Build, que é do Meng2, que era um Chromium também, de um programador Chromium de... Muito bom. Já há anos, já. Gostei bastante do Aura Build. Mas de facto continuo a ser bastante satisfeito aqui com o Cloud Design. Não sei se conheces também o Effect, não sei inclusive se o João Borges quer dar aqui alguma palavrinha, se estás à vontade, João, se quiseres dar aqui alguma palavrinha sobre se tiveste a oportunidade de explorar essa ferramenta, se quiseres dar aqui também uma palavrinha. Posso dar um chegazinho, é assim, ainda não explorei muito, já estive a ver aqui as funcionalidades, já trabalhei mais com o Paper e com a ligação que nós conseguimos fazer com o MCP. E acho que é excelente para iterarmos rapidamente mock-ups, acho que é super útil nesse aspecto e é isso. Explorem essas ferramentas porque acho que vale a pena. Eu, em termos de ferramentas, temos tantas. Aqui, a minha preocupação é o investimento e o fator de perceber um pouco também a longevidade que podem ter, deixa-me numa posição de, ok, será que devo investir o meu tempo, sim ou não? Quais vão ser as que vão sobreviver? Porque nós estamos aqui, sem dúvida, numa fase muito, mas muito interessante de descoberta. E isso também serve para experimentarmos tudo o que é ferramenta. E eu, ao início, foi como vos disse, foi Bolt, aqueles mais conhecidos, Bolt, Lovable, Base 44. O Base 44, por exemplo, passados 8 meses foi adquirido para o Wix. Automaticamente consegue... Diz? Também dava muito bons resultados, assim, foi das primeiras que muito bons resultados. Gostei. Experimentei também o Replit, e por eu consumir alguma informação via YouTube, programadores e pessoal estava a fazer teste em Vibe Tools, aquilo que me ficou logo desde o início foi tens de conectar sempre o teu projeto ao GitHub. E eu, ok. Eu não tinha conta no Git. Por acaso tinha, mas nunca tinha utilizado. Ela foi criada apenas para um destes projetos que eu tive. A pessoa com quem eu trabalhei colocou lá tudo. Mas eu vi aquilo e disse assim, ok. Depois comecei a perceber, e neste podcast falou-se de tu vais ter sempre o teu repositório, vais ter sempre acesso a ele. Se não o fizeres, ele mantém-se ali, perdes acesso por algum motivo. Então eu basicamente sempre fiz isso, e que fez com que eu, mais tarde, quando aparece o Codex do OpenAI dentro do ChatGPT, conseguisse ligar e dizer assim, ok, faz a análise do código que foi feito aqui, sugere, diz-me o que é que está bem e está mal.
E tanto é que eu, quando chego ou quando começo a investir mais no Cloud Code, no que já tinha feito, ok, está aqui o Git, analisa, vê, e não acabei por pegar naquilo que já tinha feito e não perder. Bem, depois voltamos àquela questão. Dependendo de como o produto é desenhado, tu irás sempre ficar um pouco mais ou ficar com aquele. Eu tive uma experiência muito curta com o Replit. Fiquei surpreendido, muito pela positiva, quando eles lançaram, se não estou em erro, a última versão. Mas depois voltava outra vez àquela questão. Vou agora colocar as cartas aonde, ou a minha energia nesse lado, então tento não... Ponto muito importante, acabaste de tocar numa das coisas que também tenho sentido muito, que é cada vez mais pensar bem onde é que vamos dedicar o nosso tempo, porque depois de pôr o contexto e por aí adiante, e estar ali a trabalhar numa ferramenta, depois é chato mudar de ferramenta, não é? E a tentar... Podes exportar um fecheiro de contexto, sim, mas sei lá... É tentar equilibrar. Volto, outro que eu fiquei apaixonado mais por o fator de não haver limite foi com o Google AI Studio. O Google AI Studio, se calhar o verão passado foi quando eu comecei, e vejo ali uma ferramenta que um limite, não havia limite quase. Então, Paulo Francisco, o meu filho, teve a oportunidade de recriar um jogo, o Terrarian, uma versão do Terrarian, onde ele passou um fim de semana agarrado, que ele dizia: ai, isto não para, pá. O gajo está sempre aqui a fazer coisas que isto é uma loucura. Porque outrora as versões que ele utilizava, a versão que ele utilizava, não era paga e tinha sempre aqueles limites, e acho bem, porque estas ferramentas têm que ganhar dinheiro, mas o Google AI veio ali, o AI Studio veio ali devagarinho, perceberam um pouco o que é que se fazia no Firebase também, que acabaram depois por cortá-lo, e agora estão numa posição muito interessante, mas mesmo muito interessante, onde às vezes questiono porque é que eu não estou aqui mais, e não estou por a simples razão desta fragmentação. Só para perceber, ou seja, a minha vida do Google AI Studio é onde eles têm os modelos deles, tu podes testar de forma gratuita, certo? Pelo menos é assim que eu conheço. Google AI Studio Build, porque eles têm o Google AI Studio Banana e por aí fora, mas no Build é basicamente uma ferramenta generativa de prompt para código, que cada vez está melhor. Eles agora, se não estou em erro, vão lançar uma aplicação móvel onde tu podes, através do teu telefone, começar a fazer as tuas pequenas explicações, por aí fora, mas é muito interessante. Mas aqui, outra vez, o Flow. Eu, durante algum tempo, e ainda o faço também, utilizei e utilizo muito Gemini. Tanto é que eu no Gemini utilizo o Deep Research, onde ele consegue mesmo, porque ele tem acesso a tudo o que é Google, o que está indexado, e isso torna-se muito poderoso. Eu já fiz comparações entre ChatGPT, Claude Chat e Gemini, mesmo sem ser pago, no Deep, e aqui funcionava outra vez, explicando o meu workflow. Eu sempre trabalhei com o ecrã em split view, tipo 50-50, onde se eu iniciasse um prompt, ele era escrito primeiro num Google Doc, a primeira versão, era colocado dentro do Gemini, o que o Gemini deitasse para fora eu copiava, mantinha sempre cópia, ou pedia para ele criar um documento, e depois levava então para o Google AI Studio, onde tinha um resultado e fiz coisas, brinquei lá durante muito tempo, coisas interessantes. Mas às vezes também me preocupo com esta fragmentação, mas é como vos digo, depende do projeto, a fragmentação ela irá existir. Agora temos de descobrir qual é o que é o melhor para o contexto do nosso projeto, o que estamos aqui a fazer. Salvaguardar sempre os nossos trabalhos. Neste caso, o repositório tem sido super importante, e ter referências. Tenho visto muitas pessoas a trabalhar onde não há nada guardado, mantém-se no chat, situações onde contas são bloqueadas, e aqui é tentar salvaguardar os backups, nossas versões, os versionings, que fazíamos normalmente no nosso Photoshop. Há alguma pergunta? Está na hora da tua pergunta. Da minha? Sim, a tua pergunta sempre que tu fazes no final. Perguntasse quem é que tu recomendarias
Quem é que isto gostavas de ver aqui, não é? Quem é que não dá gostavas para. que nós trouxéssemos aqui à conversa aí? Se eu soubesse essa pergunta, eu era, tinha Quem que é que me nós temos preparar. que fazer para tu vires à próxima conversa aí porque tem interesse? É um bocadinho esse o challenge, ao fim e ao cabo. Quem é que tu gostarias de ver aqui a falar para. Epá, mas também não exijas muito nós, hein? Nós somos pequeninos, não peças ninguém lá de fora. Sim, 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 sim. Epá, eu agora, sinceramente, fui apanhado na curva. Não tenho a visibilidade toda de quem já esteve aqui. Mal? Olha, isto é assim, Fixe. seria interessante, eu aqui convido-me também, vocês já vão ver até que eu vou. E já foi falado também, mas eu acho que deve ser falado educação. Educa o IA utilizado na educação. Gostaria de ver professores. Eu, neste momento, tenho a experiência com os alunos que tenho de segundo, terceiro ano do curso de Design e Comunicação. E gostaria de perceber como é que estes professores, ou como é que os professores têm acesso a muitos, como vocês podem imaginar, mas gostaria de ouvir esta conversa, como é que nós avaliamos, como é que nós explicamos a importância desta ferramenta. Sou a favor, mas sou contra o primeiro resultado. Diz-me uma Fôssemos coisa, como tu este, não. nós utilizávamos, se eu pedisse para ser aberto o ficheiro em qualquer programa, Photoshop ou Illustrator, por exemplo, nós conseguíamos ver naquele documento uma evolução daquela identidade corporativa, daquele elemento gráfico, se é que a pessoa fez tudo no mesmo. E hoje tenho encontrado situações onde o primeiro resultado, como é dele, é de tal maneira mágico, mas acaba por não ser, porque voltamos outra vez, sinergidade, conhecimento, olho crítico, muda muito, e então acaba por mudar muito, mas neste momento os nossos novos designers, recém-formados, criadores, espero que o utilizem bem, mas com cuidado. Temos que perceber até que ponto é uma dependência, mas gostaria muito de ouvir o professor, de um ponto de vista até da avaliação, como é que ele é feito, até onde é que se deve deixar que seja usado, sempre como. Pois aqui também tem a ver com quem está do outro lado, como é que ele é apresentado. Eu já tive situações onde foi apresentado uma imagem que eu disse, por amor de Deus, não é? Vamos imaginar que isto foi desenhado, eu agora quero que seja uma campanha, por exemplo, um flyer para uma agência de viagens. Eu agora tenho necessidade que isto seja traduzido em 4 línguas. Vou fazer um input nesta ferramenta para que seja traduzido, ou vou ser estratega de um ponto de vista de estrutura, onde eu trago aquela ferramenta como parceiro, onde por layers é criada toda esta informação, porque a imagem, sem dúvida, que foi gerada. Outrora nós tínhamos utilizado repositórios de imagens e por aí fora, mas agora tudo ser criado naquele momento, e o que é corrigido tem que ser pedido, e as probabilidades dele ser alterado, por enquanto ainda são maiores, e é esta parte de até onde é que ele chega, até onde é que ele vai, porque os resultados acabam por, e eu costumo dizer, a diferença entre o João e a Maria são $20, porque um teve dinheiro para comprar créditos e o outro está à espera, só às 7h36 é que está disponível outra vez os próximos 5 créditos ou criar as próximas 2 imagens. E isso é perigosíssimo. Tendo em conta que nós agora já temos ferramentas que nos permitem fazer a edição também dos textos que são gerados. Ou Sim, seja, essa parte eu sei. Exato, ou seja, isso ainda vai ficar mais complicado, porque se as pessoas esquecem o processo, até a avaliação para nós torna-se complexa. O que é que nós estamos a avaliar? Por isso, grande maioria, se não quase todos os meus projetos, eles são avaliados diariamente, neste caso diariamente, no sentido de aula, e são todos apresentados em voz. E aqui depois nós percebemos quem é que se preparou, quem é que, ou for, mas pelo menos
até agora, o que eu tenho lecionado não envolve essa parte, mas ser entregue um documento em texto, pois vejo, apesar de haver as ferramentas que há, mas aqui a avaliação ela tem que ser ajustada e percebermos o que é que está a ser entregue diariamente em cada sessão e onde eu faço a análise final é nesta apresentação, mas ao mesmo tempo vou acompanhar todo este processo, porque esse é o foco. Eu acabo por dizer que a apresentação de um projeto é a celebração do que foi feito, é uma colagem, não há surpresas, porque nós passamos por todas aquelas fases onde recolhemos informação, essa informação ajudou-nos a avançar com a primeira ideia e iteramos nessa ideia ou criamos variantes dessa ideia, pronto, e vamos evoluindo assim para o resultado, onde a apresentação é literalmente uma colagem, onde o storytelling é super importante para haver esta conexão com todas essas fases. Mas pronto, há diferentes opiniões em termos de como é que se deve mostrar, analisar e por aí fora. Mas gostaria de perceber um pouco também o que é que outros professores estão, principalmente na parte de design das artes e por aí fora, como é que eles veem o uso que estamos a encontrar hoje em dia. Não sei se tiveste a oportunidade para ver, nós já tivemos aqui duas conversas sobre esse tema, muito interessantes. Uma foi com o Bruno Nobre, que foi também connosco com um daqueles pequenos eventos da Design Fair, e o outro foi o Tiago Belote, que foi uma das melhores conversas que eu acho que nós tivemos, foi incrível. Acabou ali a mandar 10 deixas poéticas que lhe saíram naturalmente, não sei se foi ou não, mas pareceu. E acabou a dizer qualquer coisa como a IA deixa-nos ser mais humanos, pá, e a maneira como ele disse aquilo fez imenso sentido e foi incrível, foi um poeta. Agora que estás a dizer isso, ele falou exatamente da questão do que é que nós avaliamos, cada vez mais do que avaliar o produto final, avalia-se o processo. Eu achei muito interessante isso, né? Cada vez faz mais sentido avaliarmos o processo que as pessoas têm do que propriamente o produto final, a partir do pressuposto em que nós temos esta facilidade hoje em dia, não é? De desenvolver a solução final, é muito fácil desenvolver o produto final. O que interessa é efetivamente o que é que nos levou lá e o que é que tornou efetivamente aquilo diferente e que acrescenta valor, não é? Ao fim e ao cabo. E então ele fala disso um bocadinho. Pronto, no caso do Tiago, era alguém que teve uma oportunidade que foi, a conversa foi de facto bastante interessante. Teve a oportunidade de ter contacto inclusive com miúdos mais novos, que é uma das áreas que cada vez mais nos está a fazer pensar a todos um bocadinho. Não somos nós, porque nós é um bocadinho aquela lógica que é malta que já amadureceu com workflows e processos de trabalho muito mais, vamos lhe chamar, dolorosos, e agora de repente vês aqui uma automação de coisas e tu consegues tirar partido disto, porque tu tens noção do que é que está para trás, não é? O que custa agora começar a pensar é a malta nova, que não tem este background, de repente vê aqui a IA como uma afronta, porque faz as coisas na ótica deles melhor do que eles, porque é mais competente do que eles, porque eles não têm o background, não é? E então ele fala-nos um bocadinho disso, que também é muito interessante, e de facto eu próprio também tenho-me apercebido isso com contacto com outros professores, que quem trabalha com miúdos mais novos, malta do básico, do ensino básico, portanto, desculpem, que o básico quer dizer sim, acho que é básico, não sei já, tipo 8º, 7º, 9º, 10º ano, 11º, pá, que a malta está um bocadinho revoltada porque é isso, sente aqui um impacto de, pá, a IA agora sabe tudo, eu não sei nada, eu vou entrar para o mercado de trabalho, o que é que eu vou fazer? Não é? E não tenho a maturidade daqueles gajos todos que já lá estão, não é? Que agora de repente se os gajos se metem a trabalhar com IA, pá, é isso que o mercado quer, não é malta tem rinha, que pá, não tem aquele poder de pensamento crítico, não é? De reagir de forma muito mais madura aos inputs da IA, pá, e parece que não, mas é toda uma... Pronto, mas isto era outra conversa, não é? Sem dúvida. Pá, eu adoraria fazer parte dela porque, pá, sem dúvida, é desafiador e a última coisa que nós devemos fazer é ser negacionistas, ocultar. Ela veio para ficar, está aí. Agora, sem dúvida, que tem que haver aqui uma reeducação até mesmo estruturamento do próprio ensino, para prepararmos realmente parceiros destas ferramentas ou vice-versa, porque elas estão a ser criadas e elas estão já
a criar impacto, são aceleradores, sem dúvida. Agora, temos é que voltar, como é que nós conseguimos ensinar as bases a alguém que ainda está numa idade tão tenra e deve olhar para aquela ferramenta como um ajudante e por aí fora. Mas sem dúvida que uma conversa que é muito, muito, muito interessante. Muito interessante. Dá uma olhada também nessa, Rui, que o Filipe meteu o link. Também acho que sim, acho que foi muito, muito interessante. Sim, senhora, pá, não vos vou aqui pedir para ficarem mais tempo, já nos alongámos mais do que o suposto, já ultrapassámos o dobro do tempo. Temos que oficializar que a conversa aí não é 30 minutos, porque isto já não faz sentido. Mas eu ia agradecer-te em nome aqui da Triple F, em nome aqui muito obrigado. Obrigado mesmo, Rui, por este bocadinho, que eu acho que é super enriquecedor. Nós conseguimos trocar aqui learnings e aprendemos um bocadinho uns com os outros, como é que cada um tem estado a ver e como é que tem estado a aplicar, e toda a gente vai fazendo de forma diferente. Há momentos que cruzam, há momentos que não, e por isso isto é. E tu disseste muito bem, estamos naquele momento em que a coisa mais inteligente que podemos fazer é exatamente partilhar, porque não dá para acompanhar tudo, e partilhar é a melhor forma de irmos aprendendo, não é? Com mais rapidez. Sem dúvida. Partilhar, construir, testar. Façam. O meu conselho é testar, fazer coisas para vocês. Dou-vos um exemplo para terminar. Eu, nas apresentações que faço para as minhas aulas, utilizo separadores com fotografias a preto e branco e depois com o slide, um elemento transparente em cima, de cor, com mapa de 50%. E eu não tenho Photoshop instalado no computador. E então recorria sempre à procura destes sistemas de conversores de cor para black and white. Até que eu disse assim, eu posso fazer esta ferramenta. Então pega em mim, outra vez, avanço com uma conversa com o Cláudio e digo assim, olha, quero criar uma ferramenta onde eu consiga fazer o upload de uma fotografia e ela seja convertida em branco e preto nesta tonalidade específica. E ele, ok, onde é que vais fazer esta ferramenta? Eu disse, olha, eu tenho créditos do Bolt, vou utilizá-lo. Então, estrutura, e que é para dizer que houve aqui um problema que eu tinha, eu literalmente em minutos, e não é estar aqui, mas vocês sabem que isso é possível, consegui criar esta ferramenta onde necessitava, ia ao Unsplash, fazia o download da fotografia que necessitava, fazia o upload para dentro daquele, e era um botão literalmente, upload photo, convert. Convertia, ficava com a fotografia, utilizava, depois, mais tarde, comecei a olhar e disse, será que eu vou criar aqui filtros? Mas depois parei, porque eu disse, isto é suficiente. O que eu necessitava era apenas, e já estava a avançar em criar filtros de branco e preto, para caso fosse necessário. Mas isto é um exemplo de algo que eu utilizo quase semanalmente, que serve um propósito. E acho que é por aí que nós devemos começar, a identificarmos os nossos processos, o que é que nós necessitamos e não necessitamos. Ao início fiz uma que fazia gradients e de toda a forma efetivo com inputs de 2, 3, 4 cores e outra vez experimentar. E então acaba por ser super interessante termos estas ferramentas e tem nada como ter conversas com colegas, amigos, familiares, e se eles tiverem algum problema, como é que eu consigo criar algo que ajude esta pessoa, ok? Pessoal, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Rui. Estou por aí, redes sociais e LinkedIn, não tão visível como estava, mas alguma coisa terei todo o gosto em ajudar.